Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula e hoje a gente vai começar o capítulo 18 que fala multiplicação e potenciação de frações, tá? Ele fala assim: até o momento exploramos diferentes contextos com adição e subtração de números racionais na representação fracionária. Exploramos também contextos envolvendo a multiplicação e a divisão de números racionais na representação decimal. Neste módulo, vamos estudar os procedimentos para a multiplicação e potenciação de números racionais na representação fracionária, ou seja, vamos multiplicar duas ou mais frações. Aí ele fala multiplicação de frações, uso das barras, e aí, gente, eu não sei falar isso. Aqui tem escrito Cuisenaire, mas não é assim que fala. Eu não sei como que pronuncia. Eu tenho certeza que não é Cuisenaire, tá? É de alguma outra forma que eu não sei, tá? Mas enfim, então o uso dessas barras como todo referência, tá? Então, a linha número 1 fala assim: na tabela a seguir, escreva as sentenças da linguagem usual na linguagem matemática, ou vice-versa, e determine seus resultados. Então, é pra gente completar essa tabelinha aqui, tá? Aqui é muito fácil. Então, vamos lá, ó. A linguagem usual, o dobro de 5. Como que eu escrevo o dobro de 5 na linguagem matemática? O dobro não é o número 2? Então, a gente coloca 2 vezes 5, que é o dobro de 5. E quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, eu sei que o dobro de 5 é 10. Aqui, o triplo de 7. O que é o triplo de 7? O triplo não é 3 vezes alguma coisa? Então, o triplo de 7 é 3 vezes 7. E quanto que é 3 vezes 7? 21. Então, eu sei que o triplo de 7 é 21. Aqui eu tenho 4 vezes 7. Qual que é essa linguagem usual de 4 vezes 7? Quando a gente fala de 4 vezes alguma coisa, a gente está falando do quádruplo, tá? Então, a gente vai escrever aqui. É o quádruplo de 7. E qual que é o quádruplo de 7? É 4 vezes 7, que é 28. Aqui, 5 vezes 3. Quando o 5 está multiplicando, o que a gente fala que é? O quíntuplo, não é? Então, aqui é o quíntuplo de 3. Que é 5 vezes 3. E quanto que é 5 vezes 3? 15. Então, o quíntuplo de 3 é 15. E aqui eu esqueci de escrever alguma coisa, né? É o dobro de meio. Ah, eu fiz essa linha a mais, gente. O quíntuplo de 3 é essa linha que não existe, tá? Vamos ignorar ela, tá bom? E continuar daqui. O dobro de meio, o dobro de um terço. Na verdade, ó, isso daqui era pra estar aqui em cima, então eu vou mudar aqui, ó. Aqui é o dobro de meio, eu fiz errado, tá? Dobro de meio. E aqui é o dobro de um terço, é isso? É, de um terço. Tá, qual que é o dobro de meio? O dobro não é 2 vezes alguma coisa? Então, é 2 vezes meio, como que a gente representa? Aqui a gente está representando em fração, tá? Então, é 1 sobre 2. Qual que é o dobro de meio? O dobro de meio é 2 vezes o meio? Se eu tenho meio e meio, eu tenho um inteiro, não é? Se eu tenho 2 lápis pela metade, eu junto ele, não dá um lápis inteiro? Se eu encher o copo na metade de água e depois mais metade, eu vou ter um copo cheio de água, né? Então, um copo inteiro, tá? E o dobro de um terço? O dobro é 2 vezes um terço, não é? Um terço mais um terço, eu vou ter 2 terços. Então, 2 terços. Beleza? O próximo, ó, é o dobro de um quinto, não é? 2 vezes um quinto. O 2 não representa o dobro? Então, aqui é o dobro de um quinto. E quanto que é o dobro de um quinto? Que é 2 vezes um quinto? É 2 quintos, não é? Então, o dobro de um quinto é 2 quintos. E o triplo de um quarto? Como que eu represento isso na linguagem matemática? O triplo é 3. Então, é 3 vezes um quarto. E quanto que é 3 vezes... Qual que é o triplo de um quarto? Quanto que é 3 vezes um quarto? Um quarto mais um quarto mais um quarto? É 3 quartos, não é? Então, 3 quartos. E aqui eu tenho o quê, ó? É o quádruplo de um terço, não é? Então, escreve aí. Quádruplo de um terço.
quanto que é o quádruplo de um terço? É um terço, mais um terço, mais um terço, mais um terço. 4 vezes um terço, né? Então vai dar 4 terços. Beleza? Então tá aí a nossa tabela completinha, tá? Gente, eu fui tentar virar minha câmera e eu acho que eu tirei uma foto sem querer do meu armário. Mas aí vocês ignorem, tá bom? O que acontece? Eu virei a câmera porque agora, na verdade, eu nem consegui virar, eu nem tô me vendo, eu acho que, mas tomara que vocês consigam ver bem. O que acontece? A gente vai começar a fazer atividade com as barrinhas que eu falei pra vocês, tá? Que são essas barrinhas aqui, coloridinhas, ó, tá? Eu tentei virar pra mim, que daí eu consegui enxergar o que eu tô fazendo, mas eu espero que eu consiga fazer numa altura boa pra vocês verem, tá? O que acontece? Então eu virei, porque se eu estivesse lá, eu acho que ia ficar muito longe pra vocês enxergarem, tá bom? Então a gente vai fazer junto essa atividade, tá? O legal seria se eu pudesse entregar essas barrinhas pra vocês, que tem um monte, sabe? Assim, tem vários saquinhos com as barrinhas. Mas vocês estão longe, não tem como entregar, então eu vou mostrando as barrinhas pra vocês, tá bom? Então vamos lá na atividade número 2. Ela fala assim, ó. Agora você vai trabalhar com as barras do material, que eu não sei falar o nome. Pegue a barra verde escura. Então eu tenho aqui a barra verde escura, tá? Que é essa daqui. Aí ele pergunta assim, que barra representa um terço da barra verde escura? Então eu vou pegar uma barra que eu consigo colocar 3 delas aqui, não é um terço? Então eu tenho que conseguir colocar ela 3 vezes aqui, ó. E vai ser a barra vermelha, ó, fica vendo? Ó, eu consigo pôr exatamente 3 barrinhas vermelhas aqui, tá vendo? Em cima da verde. Então ela representa o quê? Um terço da minha barra verde. Eu consegui dividir a barra verde em 3 partes com ela, tá vendo? Então escreve aí na letra A, vermelha. A letra B fala assim, que barra representa a metade da barra anterior? Então, ó, a barra anterior era vermelha, não era? Qual barra representa metade? Então eu vou ter que pegar uma barra que vai ser metade dessa. Infelizmente eu não tenho aqui. Vocês vão ver conforme a gente for fazendo que eu vou mudar as cores de algumas das barras, tá? Eu peguei no colégio uma caixinha com essas barrinhas e ela veio com algumas cores diferentes e não veio essa daqui na metade, tá? Mas seria a barrinha branca, tá? Então pode escrever aí barra branca, tá bom? Que ela vai ser uma barra que é metade dessa barra vermelhinha, tá bom? A letra C, então na B coloca branca, tá? A letra C fala assim, a barra que representa a metade de um terço da barra verde escura. Então a metade de um terço não é a barra vermelha? Qual que representa a metade da barra vermelha? A gente já viu que é a barra branca, então na letra C também vai ser a barra branca, então escreve aí, branca, tá? Aí ele pergunta assim, essa barra é que fração da barra verde escura? Então se a gente pegasse a verde escura e colocasse as barras brancas em cima dela, aqui eu não tenho, aqui eu tenho as vermelhas, né? Mas e se no lugar das vermelhas, ó, tem 3 barrinhas vermelhas, não tem? Se no lugar da vermelha tivesse barrinhas brancas, ela não é metade da barra vermelha? Então aqui eu teria 2 brancas, 2 brancas, 2 brancas. Então, ó, 2, 4, 6. Então seriam 6, não seriam? Então ela representa 1/6 da barra verde escura. Então escreve aí, 1 sobre 6, tá? Escreve em forma de fração. O 1, a barrinha da fração e o 6, tá? Aí ele fala assim, em linguagem matemática, 1/2 vezes 1/3 é igual a 1/6, tá? Que é igual a gente colocou ali na letra D. Aí ele fala, é o mesmo que a metade de 1/3. Então a metade de 1/3 é 1/6, tá? Então a letra D e a letra E é 1/6. Então pode colocar, ó, letra A, vermelha, letra B, branca, letra C, branca, letra D, 1/6, letra E, 1/6, tá? Vira aí, vamos lá na número 3. Fala assim, pegue novamente a barra verde escura. Então, vou pegar de novo aqui a minha barra verde escura. Que barra representa a metade da barra verde escura? Bom, eu procurei aqui e eu vi que é a barra verde clara. É que eu acho que eu só tenho uma barrinha verde clara. Eu não tenho outra aqui. Senão eu ia colocar pra vocês. Mas, ó, se eu pegar a barra verde clara, ela cabe aqui uma vez e outra vez, e vai dar certinho. Então, ela é exatamente a metade, tá? Eu conseguiria colocar 2 dela aqui em cima. Então, pode escrever que é a verde clara. Que barra representa 1/3 da barra anterior? Então, ele quer uma barrinha que eu consigo colocar 3 dela aqui em cima.
vai ser a barra branca, que eu não tenho também, tá? Então, pode escrever aí branca. A barra que representa 1/3 da metade da barra verde escura é a... Então, ó, 1/3 da barra verde, da metade da verde escura. A metade não é essa? Qual que representa 1/3 dessa? É a branca, que a gente viu, que a gente consegue colocar 3 branquinhas aqui em cima, né? Então, pode pôr aí branca também. Vai ter um monte de branca, gente, e é bem a que a gente não tem, é a que mais ia usar. Aí a letra D fala assim, essa barra representa que fração da barra verde escura? Então, se a gente pegasse a barra verde escura e colocasse as branquinhas aqui em cima, quantas caberiam? Caberiam 6, tá? Então, você pode colocar que ela representa 1/6, tá bom? Igual fez no exercício anterior, então põe 1/6, beleza? E a letra E fala assim, em linguagem matemática, 1/3 vezes meio é igual a 1/6, que é o que a gente fez ali anteriormente, tá? Então, é o mesmo de 1/3 da metade, tá bom? Agora, número 4, ela fala assim, pegue a barra laranja. Eu não tenho barra laranja, então por isso eu quero que vocês risquem aí onde está escrito laranja e a gente vai escrever marrom, tá? Então, eu vou usar a barra marrom, beleza? Deixa eu ver, elas são do mesmo tamanho. Eu vou pegar a escura, que eu acho que vocês vão enxergar melhor, tá? Então, aqui tá a barrinha marrom. Então, risca aí onde tá. Então, toda vez que tiver escrito laranja, você vai mudar pra marrom, tá? Então, tudo que tem escrito laranja, você risca e escreve marrom. Aí fala assim, que barra representa a metade da barra marrom? Então, aqui vai representar a metade da marrom, vai ser a roxa, tá? Ó, se eu colocar aqui, deixa eu pegar outra barrinha roxa, tá aqui atrás. Ó, eu consigo colocar 2 barrinhas roxas aqui, tá vendo? Ó, 1, 2. Então, ela representa metade, tá vendo? Ó, se eu tirar metade aqui da barra marrom, fica metade ali. Então, escreve aí que é a roxa. Letra B. Que barra representa 1/5 da barra anterior? Então, se eu pegar aqui e eu quero dividir em 5 partes, que barra vai ser? A branca, que eu não tenho. Então, pode escrever aí a branca, não vou conseguir mostrar pra vocês. A barra que representa 1/5 da metade, então a metade é essa. Qual que representa 1/5 dessa? É a branca, né? Que a gente já escreveu ali. Que fração de barra marrom essa barra representa? Então, se a gente pegar a barrinha branca e colocar aqui em cima, quantas vão caber? Eu vou pôr a vermelha, ó. A vermelha cabe 1, 2, 3, 4. Couberam aqui 4 barrinhas vermelhas. Quantas que caberiam da marrom aqui em cima? Desculpa, da branca aqui em cima. Ó, a branca na metade da vermelha, então vai caber o dobro, né? Se aqui cabe 4, então caberiam 8, tá? Então, que fração de barra marrom essa barra representa? Então, vai ser 1/8, tá? Então, pode colocar aí 1/8. Em linguagem matemática, então, ele colocou ali 1/5, mas tá errado. Muda esse 5, então eu coloquei meu lápis. Muda esse 5 pro número 4. Aqui tá o meu lápis. Muda esse 5 aí pra 4. Então, vai ficar 1/4 vezes meio, tá? Que aí a barra dele eu acho que é diferente das minhas, tá bom? Então, vamos fazer conforme as minhas aqui, tá? Então, põe aí 1/4. Pode riscar aí 1/5. Põe 1/4 vezes 1/2. E isso vai dar 1/8. Beleza? Então, tá. Aqui é 1/8, né? Então, ó, a número 4 ficou roxa, a letra A letra B branca, a letra C branca, a letra D 1/8 e a letra E 1/8, tá? Aí, assim, ó, aí ele fala assim, é o mesmo que 1/4 da metade. Então, risca esse quinto ali e põe quarto, tá? Então, é o mesmo que 1/4 da metade, beleza? A número 5 fala assim, pegue novamente a barra marrom, que não é laranja, é marrom. Que barra representa 1/5 da barra marrom? Então, qual barra eu consigo colocar 5 vezes aqui em cima? Ó, 1, 2, 3. Ah, tá. Aqui também a gente vai mudar, tá, gente? A gente não vai colocar... Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Aqui a gente não vai colocar 1/5, tá? É 1/4. Até risquei aqui já. Risca, então, o laranja para marrom e muda o quinto para quarto, tá? Então, que barra representa 1/4 da barra laranja? É a vermelha.
que ela coube 4 vezes aqui em cima. Que barra representa a metade da barra anterior? Então, qual que representa a metade dessa? A branca, não é? Que a gente não tem ela aqui. Então, pode escrever aí na letra B, que é a branca. A barra que representa a metade de 1/5 é a branca, tá? Então, letra B e C, branca. Que fração de barra laranja essa barra representa? Então, ó, da barra marrom, no caso, né? Que fração da barra marrom que ela vai representar? Então, ó, não couberam 4 barrinhas vermelhas aqui em cima da marrom? Eu tô tentando colocar aqui. Ó, couberam 4, não couberam? Da vermelha aqui na marrom? Quantas brancas caberiam? É só dividir na metade as vermelhas, então caberiam 8. Então, vai ser 1/8. Em linguagem matemática, vai ficar 1/2 vezes 1/4, muda aí, né? Mais 5, lembra que a gente mudou para 4? Então, 1/2 vezes 1/4 vai dar 1/8, tá? Que é o mesmo de 1/5. É o mesmo que metade de 1/4. Então, muda ali também quinto para quarto, tá? Agora, ele fala assim, pegue a barra azul. Peguei aqui minha barra azul. Que barra representa 2/3 da barra azul? 2/3 é assim, ó. Eu vou colocar... Ó, vai ser a barra verde. Se eu dividisse essa barra em 3 partes, ó, 1, 2, 3, a barra verde pega 2 dela, tá vendo? 2 partes, ó, 1, 2, 3. A barra verde aqui pegou 2. Então, é a barra verde escura. Que barra representa a metade da barra anterior? Que é a verde escura? É a verde clara. Tá? Ó. Representa a metade, tá bom? A barra que representa a metade de 2/3 da barra azul, então, como a gente já viu, é a verde clara. Que fração da barra azul essa barra representa? Então, ela vai representar 1/3, né? Ó. Eu não consigo colocar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Ela é uma parte das 3, então 1/3. Em linguagem matemática, metade de 2/3 vai ser quanto? 2/6, tá? Pode colocar aí 2/6 e você pode simplificar 2/6, que vai dar 1/3, exatamente que deu lá em cima, tá? Na questão, na letra D. A última agora, número 7, antes da tabela. Pegue novamente a barra azul. Peguei a barra azul. Que barra representa 2/3 da barra azul? A verde escura, a gente já viu, tá? Mesma coisa lá de cima. Que barra representa 1/3 da barra anterior? Então, ó, qual que vai representar 1/3 aqui? É a que eu vou conseguir colocar 3 vezes aqui. Ó, 1, 2, 3. Vai ser a vermelha, tá vendo, ó? Consegui colocar ela 3 vezes aqui. Então, a barra que representa 1/3 da anterior é a vermelha. Então, a barra que representa 1/3 de 2/3 da barra azul é a vermelha. Que fração da barra azul essa barra representa? Então, vai ser 2/9. Se eu pegar a barra azul, é que daí eu ia precisar da barrinha branca, tá, gente? Como a gente não vai ter, então você coloca ali que é 2/9. Ó, ele vai colocar na letra E, ó. Em linguagem matemática, vai ser 1/3 de 2/3. 1/3 de 2/3 é 2/9, que é o mesmo de 1/3 de 2/3. Beleza? Então, fizemos aí então com as barrinhas. Agora eu vou filmar a lousa de novo e a gente vai fazer a tabelinha ali que tá na página 410, tá bom? Na número 8, ele fala assim, ó, complete a tabela usando o mesmo raciocínio dos itens anteriores. Então, ó, a primeira, eu não escrevi tudo porque não cabia, tá? Então, a primeira aqui é barra a ser considerada, a segunda é a fração a serem aplicadas, a terceira é a barra resultante e a quarta é como a gente escreve em linguagem matemática, tá? Então, ó, aí na mochila de vocês tem a primeira que fala lilás. Eu descartei essa lilás, pode deixar ela em branco, não precisa resolver ela, porque a gente não tem a barrinha lilás. Na verdade eu tenho, mas não é do tamanho que a apostila considera, tá? Então a gente não vai usar ela, tá? Então pode deixar em branco essa da parte lilás, tá? Então, ali, marrom. Ele quer a metade da metade. Então, qual que vai ser a metade da barra marrom? Bom, eu tenho a marrom aqui. A metade da marrom é a lilás. Tá vendo que a lilás é a metade dela?
Qual que é a metade da metade? Então, quem eu consigo? Colocar duas aqui em cima, ó. Então, metade da metade vai ser a vermelha, tá? A gente já viu isso ali no outro exercício, tá? Então, é a vermelha. Aí ele fala, qual que é a linguagem matemática que eu escrevo isso? Metade da metade. Então, é metade, que é meio, vezes a metade, que é meio. Quanto que é meio vezes meio? 1/4, ó. A gente multiplica 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1/4. Tá? O próximo é a barra marrom, metade de 1/4. Qual que vai ser a metade de 1/4 da barra marrom? 1/4 da barra marrom é o vermelho. Que a gente consegue colocar ele 4 vezes aqui. Tá vendo, ó? Então, o vermelho representa 1/4. Qual que é aí ele quer a metade de 1/4. Qual que é a metade de 1/4? É a metade da barrinha vermelha. Que eu falei pra vocês que é a barrinha branca que eu não tenho, né? Então, coloca aqui que é a branca. Tá? E aí, na linguagem matemática, metade de 1/4. Metade é meio vezes 1/4. 1/4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Agora aqui, vamos pegar a barra marrom e a gente quer 1/4 da metade. Então, temos a barra marrom, 1/4 da metade. A metade dela não é a lilás? Qual que é 1/4? Que barra eu vou conseguir colocar 4 vezes aqui? É a branca que eu não tenho. Então, põe aí a branca. 1/4 da metade, então é 1/4 vezes a metade, que é 1/2. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, é 1/8. A próxima, a gente vai pegar a barra azul, que é esta. 1/3 de 1/3. Quem que é 1/3 da barra azul? Essa barra verde claro, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ela mesma. Essa aqui é 1/3. Ele quer 1/3 de 1/3. Então, ele quer 1/3 dessa barra. Qual que é a barra? A branca, que a gente não tem também, né? Então, pode pôr aí a branca. Isso aqui, gente, seria só pra gente ver. O mais importante é a gente saber transformar isso aqui na linguagem matemática, tá? Esse negócio da barra é só pra vocês enxergarem melhor, tá? Mas a gente já fez alguns exercícios, então deu pra vocês entenderem, tá? Então, 1/3 de 1/3 é o quê? É 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Beleza? Agora aqui, verde escura. Metade de 2/3. Então, a verde escura é essa. Ele quer a metade de 2/3. Essa daqui representa 2/3. Não, é a roxa. A lilás representa 2/3. Ele quer a metade de 2/3. Ó. É a vermelha, tá vendo? Que representa a metade. Então, aí é a vermelha. Aí, metade de 2/3, então metade é meio. De 2/3 é 2/3. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Beleza? E a última que a gente vai fazer, porque essa seria a penúltima, mas a última pede a barra laranja, a gente não vai fazer, tá? Então, a gente vai terminar nessa daqui. Vamos pegar a verde escura e a gente quer 2/3 da metade. Então, aqui tá a verde escura. A metade é a verdinha clara, tá? Aí, ele quer 2/3 da metade. Aqui ficaria barrinhas brancas. Ia caber 3 barrinhas brancas aqui em cima. Aí, ele quer 2/3. Então, se eu pegar 2 dessas 3, se eu pegar 2 barrinhas brancas, eu tenho uma barrinha vermelha, tá? Então, aqui vai ser a vermelha. Então, 2/3 da metade é 2/3 vezes metade, que é meio, né? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Gente, eu já quero pedir desculpa pra vocês, porque eu sei que talvez esteja um pouco confuso pra vocês entenderem dessa forma.
Mas infelizmente, a situação que a gente tá passando de não poder ir pra escola tá fazendo isso, né? Se vocês pudessem pegar as barrinhas na mão, medir, ia ser muito mais legal de fazer. Assim comigo mostrando, não vai ser tão legal, né? Porque por vídeo também a gente tem que ter noção muito do tamanho, tá? Então, infelizmente, né, o máximo que eu consegui fazer foi isso. Eu não consegui pensar em nada que desse pra melhorar, tá? Mas o importante nesse conteúdo vai ser isso, vocês entenderem como faz a transformação dessa linguagem usual para a linguagem matemática, tá bom? Então, ó, metade da metade, então é metade vezes metade. Aí, metade de um quarto, então isso aqui é metade vezes um quarto, tá? Isso aqui vai ser importante pra gente, né, nesse capítulo, tá bom? Então, por hoje vai ser só isso, tá? Não vou passar tarefa de casa, tá bom? E daí na aula de amanhã a gente continua esse conteúdo, tá? Ali na página 410 e uma escolha de um outro de todo referencial, tá? E aí a gente continua, tá bom? Então, tenham um ótimo dia, uma ótima semana pra vocês e até amanhã, tá? Tchau!